Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PhysioBrain. Aqui é o professor Adriano e hoje nós vamos falar sobre tremor. Você já percebeu em algum momento da sua vida que você tremeu, que você treme em alguma situação? Estou falando de tremor mesmo, da mão, da perna, do quadril, de alguma parte do corpo. Você conhece alguém da sua família, alguém próximo a você que manifesta tremor? Fica comigo que a gente vai tentar explicar um pouco a diferença e as características dos tremores que nós podemos ter. E não se esqueça de já se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então pare o que você está fazendo agora e nesse momento nós vamos verificar se você treme. Estica a sua mão ali, primeiro uma mão e aí você verifica. Perceba que é normal nós termos um certo movimento cíclico, né? Como se fosse um pequeno tremor. Né? Às vezes nós temos mais em uma mão do que em outra. A minha mão esquerda ela tem um pouquinho mais de tremor, de movimento, do que na direita. Isso é normal. É o que nós chamamos de tremor fisiológico. Ele não é associado a nenhuma doença, ele não significa que eu tenho doença de Parkinson ou que eu vou ter doença de Parkinson lá na frente, tudo bem? É um tremor fisiológico, né, decorrente do funcionamento do corpo, tudo bem? Existe outra coisa que é muito falado, né, e muito verificado em pessoas, é o tremor essencial. O que é o tremor essencial? O tremor essencial ele é um tremor, né, que ele é desenvolvido com o passar do tempo, especialmente na vida adulta, a partir dos 20 anos, final da adolescência, e na vida adulta até os 50 anos mais ou menos, e ele normalmente está associado a algum fator de predisposição familiar ou algum fator de estresse mais forte. Então, a pessoa que passou por algum acidente, algum trauma, alguma situação mais específica, que fez com que ela desenvolvesse um tipo de tremor, que é considerado, né, o nome é chamado tremor essencial, e ele pode estar associado a algumas dessas condições. Então ele se desenvolve ao longo da vida e ele pode ser diagnosticado, né, a partir de algumas questões, como por exemplo, ele está aparecendo, ele está se manifestando há mais de 3 anos, tem condição familiar que já pode predispor a pessoa a ter, tudo bem, teve algum fator estressante, normalmente relacionado ao trabalho, ao estresse do trabalho, à perda de um trabalho, tudo bem? Então, normalmente, profissões que exigem muita condição, uma condição extrema de estresse, de atenção, é muito comum entre policiais, é muito comum entre médicos, entre profissionais que estão em extrema pressão, eles desenvolveram o tremor essencial. E ele é normalmente tratado com medicação, e em casos mais extremos com cirurgia, diferente do tremor do Parkinson. O tremor essencial, só para complementar, ele se manifesta normalmente em movimento, então é um tremor de ação de movimento. Então, enquanto está fazendo o movimento, se percebe um pouco de tremor, tudo bem? Diferente do Parkinson. No Parkinson, na doença de Parkinson, nós temos o que nós chamamos de tremor em repouso. Então a pessoa está na posição em repouso e faz algum tipo de movimento. Pode ser movimento de cabeça, pode ser movimento, um tremor de língua, pode ser um tremor de mão, pode ser de pé, de perna, de braço, né? Dependendo do tipo da doença, né? Então nem todo tremor é Parkinson, né? E nem todo Parkinson treme. Nós vamos falar em outros vídeos também sobre a questão de diferenças de sintomas de Parkinson, né? Nem sempre uma pessoa que tem doença de Parkinson treme. Então a gente pode desmistificar um pouco essa questão do tremor sempre associado ao Parkinson, tá bom? Então a única diferença, algumas das diferenças, né? Alguma questão que a gente pode pontuar é que o tremor essencial ele é em movimento, em ação, enquanto o tremor do Parkinson ele é em repouso. Claro que em algumas condições ele pode se manifestar também em ação postural, mas o que é mais comum
o movimento do tremor do Parkinson ser em repouso, e quando inicia-se o movimento, esse tremor cesse, né? Eu tenho um paciente que eu conheço, né, que ele trabalha com movimentos muito específicos, ele é relojoeiro, e ele treme, ele tem os seus movimentos, e quando ele pega um relógio ou alguma coisa bem específica, ele não treme, né? Ele faz um movimento muito acurado, muito minucioso, e ele não treme nesse movimento. E assim para as outras condições também relacionadas ao Parkinson. Tudo bem? Ficou claro? Tremor essencial, tremor da doença de Parkinson, um pouco diferente. Perceba qual que você tem, se você tem algum tipo de tremor, se alguma situação da sua vida você tremeu, porque é comum em algumas situações de ansiedade, de medo, a gente tremer também. Mas isso não significa nem que eu tenho tremor essencial, nem que eu tenho doença de Parkinson. Ficou claro? Alguma dúvida? Escreva ali embaixo. Vamos continuar fazendo os vídeos, tirando as dúvidas que vocês vão colocando para nós ali. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.